Olá, bom dia. Hoje é uma terça-feira. São 6h08 da manhã, do dia 9 de agosto de 2022. E vamos para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Como sempre, colocar no altar. Então, vamos lá. O dia. O dia era sugestivo para a gente aprender a contar. E o que seria contar? Contar. Contar é uma coisa que qualquer um, se assim viesse a desejar, poderia realizar. Contar era muito mais fácil do que fazer um texto escolar. Contar era algo tão simples, em qualquer lugar, que bastava você pegar uma pedrinha aqui, outra pedrinha acolá e até giribita jogar. E que dificuldade alguém poderia alegar por não saber contar? A própria ciência iria dar motivo para não se justificar. O sol estaria lá. Sim, em qualquer quadrado o sol poderia entrar, nos mostrando que contar era no mesmo grau de proporcionalidade. Sim, porque se num quadrado o sol poderia estar, imagine se o sol iria se recusar a entrar num lugar que era apenas circular, quadrangular, retangular, triangular, qualquer coisa que pudesse representar aquilo que eu poderia chamar de rachadura. Não fenda. Mas Deus me disse, para que complicar? Saia apenas para caminhar. E veja a matemática que eu estive a criar para qualquer um poder. Sim, poder alcançar aquilo que a ciência da perfeição pode nos dar. Quando eu saí para caminhar, santo, a treva estava a dominar. Havia treva em todo lugar. Mas a ciência, sim, a ciência da perfeição chegava devagar e pairava no ar. Naquele momento, sim, eu vi aquilo que eu poderia falar, que era algo assim, dificilmente e de se explicar. Mas Deus apenas me disse para que se ocupar com um texto que pode formar. Apenas sinta a alegria em contar. Puxa vida! E fui contar. Sim, eu fui contar a ciência solar. Sim, porque a estrela d'alva, Deus esteve a criar. E me disse, passe uma boa temporada lá. Olha só, você vai poder admirar qualquer estrela desse lugar e saber que está longe do homem conquistar
qualquer ciência que possa lhe levar para um passo do que aqui ele. E eu fiquei assim mesmo a pensar, puxa vida, se o homem é incapaz de caminhar nesse lugar, com a ciência que Deus esteve a criar, como é que esse mesmo homem poderia o espaço conquistar, tirar foto da estrela solar e ainda nos falar que é esquisito o modo que o sol hoje está a se processar? Olha, eu não queria me queimar. Não, eu não queria me queimar, não queria me queimar, mas Deus me disse, seja estrela no lugar e luz própria ninguém pode apagar. Puxa, no meio de tanta coisa que ali eu estava a enxergar, Deus me pediu uma coisa assim tão simples, tão comum. Eu até fiquei assim, a me chatear. Eu logo fui reclamar, é verdade, eu logo disse para ele, puxa vida, mas ter luz própria? Luz própria? Qualquer um pode ter luz própria. Basta de fato acessar a vida boa que o Senhor esteve de fato a criar. Não, eu não quero não. Eu quero que o Senhor de fato venha apagar a luz, a luz que eu estive a edificar. Eu quero saber que história é essa do divino querer me dar a luz da vida que ele esteve a conquistar. O Senhor sabe que ele está de fato a me agoniar com essa história de que a herança eu não posso de fato desconsiderar. Foi assim que sim, Deus no simples soprar, colocou toda a minha vida, um punhadinho de terra, que ele disse, é bom juntar, separe aqui, de fato, e acolá, sabendo exatamente tudo aquilo que você esteve a conquistar, se sedimentar. Ter cabeça para pensar, perna para caminhar, braço para me equilibrar e um tronco lindo para tudo aquilo. O quê? Todas as minhas conquistas eu guardar. Beleza, beleza. E pronto. No sopro, a vida do divino estava lá. A se assentar, sim, no vaso. No vaso que Deus me disse. Deixe rachar. Deixe rachar, porque necessário se fará. Nenhuma grama de areia vai se perder nesse lugar. Pode ter certeza de que toda a vida que o divino esteve a levar, você vai saber preservar, ainda que essa fenda venha lhe acompanhar. Puxa vida, e foi isso que eu fui realizar, viver a vida do divino, considerando de fato que a luz, puxa vida, era ele que estava a me dar. E quanta felicidade eu pude de fato vivenciar. Sim, sabendo que o divino era luz em todo e qualquer lugar. Assim, quando toda aquela experiência eu estive a conquistar, de novo eu fui reclamar. Não, fui reclamar. Era tanta coisa, tanta beleza e tal. Eu falei para Deus. Ah, eu agora que tô com a vida do divino assim, eu posso de fato entrar, sim, eu posso de fato entrar no planeta, sim, no planeta que está longe da gente saber o que é conquistar.
posso de fato deixar toda essa sabedoria, sim, esses dois mundos, sim, ali, eu posso deixar ali, ó, eles se encontrarem, sim, sem se misturar, mas sabendo que a união é a perfeição que o Senhor esteve a criar, eu posso essa matemática mesmo executar? Deus então me disse, Santo Deus, Maria de Cássia, você sabe que vai ter que controlar, saber a hora certa, ó, da ampulheta você virar, para não lhe prejudicar. E o meio rachado vai ficar. Quanto mais você precisar da ampulheta você virar para nenhuma areia se misturar e cada areia saber exatamente o seu lugar, você sabe que o meio vai rachar. Eu disse para Deus, tá tudo bem, com isso eu posso lidar. Eu já estou mesmo toda estrupiada no lugar, uma rachadura aqui a mais, a menos. Ah, isso não vai me prejudicar. Foi a certeza que eu estive de fato a encarar, que fez de mim, sim, que fez de mim a pessoa é que pôde, sim, que pôde chegar em todo e qualquer lugar. Até na estrela solar, sim, para a fagulha. Fagulha e mais fagulha, mais fagulha, mais fagulha eu buscar para pesar, sim. Porque aqui é a Via Láctea, sim, aqui é a Via Láctea. Nome bonito, perfeito, lindo, lindo, luminoso. Eu tinha que, de fato, buscar o peso nesse lugar. Eu não poderia pegar em qualquer lugar, não. Fui pegar fagulha. Fagulha aqui, fagulha acolá. E o que eu estive mesmo assim a estranhar, foi essa história do homem falar que o espaço esteve a conquistar, colocando uma cadeira aqui, outra cadeira acolá. Eu disse, Santo Deus, que poder é esse que esse povo esteve a conquistar? Olha, conquistar o espaço, sim, o espaço solar. Colocando cadeira para cada um sentar e ainda brincar de para o ímpar. Não, você vai pagar isso. Não, você vai disputar. Não, você vai bancar. Eu falei, Santo Deus. Se tem tanta conquista no lugar, sim, porque eu tenho tanta riqueza, por que que eu vou brigar? Olha, imagine, por que que eu vou brigar? Se uma carona eu for dar, eu vou dizer para o caroneiro, não, o combustível você vai pagar, porque eu já estive a bancar, e essa guerra de faca começar? Eu disse para Deus, Senhor, não estou mesmo, não estou alcançando. Se tanto, não, se tanto estiver a conquistar, como é que existe uma briga e tanta no lugar? Para cada um, sim, cada um. Assim, do tipo assim, ó, senhor, não é por nada não, se responsabilizar, sim, por aquilo, por sim que esteve a sobrar. Olha, senhor, eu não sei quanto isso vai nos custar. Não, essa matemática eu não quis, não. Eu não quis usar. O que eu sei, Senhor, é que há tanta tranqueira no lugar, que eles resolveram por etapa eliminar. Mas como? Como a gente de fato viu, que sabe como é que é? É tapear, não iria dar. A gente resolveu então juntar. Olha, Senhor, imagine se eu de fato pegar, sim, gasolina com álcool misturar. E ainda, de fato, sim, ainda fogo atear, sim. Sabe como é que é? Gás carbônico não é para qualquer um, não. Gás carbônico não é para qualquer usar. É preciso ter o mínimo de conhecimento sobre aquilo que o gás é capaz de realizar. Eu fiquei pensando assim, Senhor, quando esse povo, quando esse povo de fato, sim, a caldeira de Nabucodonosor, esse povo de fato, resolver mesmo, edificar. Sim, eu vou até usar a palavra armengar.
Beleza. Resolver armengar. Porque eu falar edificar, não, diz respeito ao que Nabucodonosor esteve a realizar. Porque a caldeira de Nabucodonosor foi capaz, de fato, do fogo levantar ao ponto do próprio, sim, o Espírito ali, santo, se manifestar. Nesse caso, um armengue, não, um armengue. Aí resolveram, de fato, a tal tecnologia do armengar. Eles resolveram, de fato, compartilhar. Cada um, ó, num piscar. Cada um ali num piscar resolveu, de fato, ali edificar a tal caldeira. E aí, de fato, acordo, afirmar. Eu não sei se isso é tarefa de Suprema. Sim, de Suprema, sim, eu não sei, dessa supremacia. Sim, de uma cabeça autorizar, duas cabeças acordar e todas as outras cabeças, essas, com certeza assinarem o tal do acordo. Para cada um, de fato, se responsabilizar, o gás carbônico usar, e aí pronto. E aí pronto, por etapa, eliminar. Olha assim, eu não sei, eu fico assim pensando mesmo, eu não sei onde esse povo, não, eu não sei onde esse povo resolveu de fato chegar. E o mais incrível, sim, o mais incrível é essa gente, sim, que senta em bancada para nos informar. Santo não tem como. Essa gente tem a coragem de pegar umas certas imagens que até o amador, sim, olha, aquele que é o amador, que não é nem o estagiário, sim. Poderia dizer assim, santo, que coisa mal feita, grotesca. É o que eles sabem realizar de melhor. Aí chega, manda aquilo ali, distribui para o mundo todo. Aí a bancada senta lá informar que aquela ali é foto, sim, foto que eles estiveram a criar daquilo, quer dizer, a tirar daquilo que eles estiveram a realizar como conquista. Aí eu disse assim, santo, esse povo deveria se enquadrar. Não, esse povo deveria se enquadrar, porque eu vou lhe falar. Qualquer amador, e não precisa nem de lupa usar, que examinar as fotos que eles costumam enviar para, de fato, dar certidão da conquista mais famosa do lugar, sim, sabe como é que é de viver ali, a tapear, sim, mas tapa no ar, a dar tapa no ar, poderia falar assim. É impossível que a gente possa acreditar que isso aqui é foto de algum lugar. Porque não tem nem sequer sustentação. Sim, não tem nem sustentação naquilo que os antigos estiveram a conquistar, como ciência do espaço em que eles estiveram a morar, que é bem diferente desse que aqui nós estamos de fato a falar. Não tem nenhum tipo de base naquilo que eles de fato costumam realizar. É como, de fato, o conto, sim, 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 sabe? O conto, assim, de João e Maria, sim? De se distanciar da casa, acreditando que as migalhas de pão iriam marcar o caminho para ali eles voltarem. E pássaros, ali chegar e tudo retirar. E você acreditar mesmo que tem uma casa, sim, uma casa de doce no lugar. Uma casa de doce tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que a gente é capaz de uma eternidade inteirinha sustentar. Sim, sim. Olha,
Eu deveria de fato, eu não, eu deveria de fato até chorar. Sim, eu deveria de fato até chorar. Imagine, imagine você imaginar que um nome, sim, um Pablo assim, sei bem, colocaram até apelido, sim, no Pablo do lugar. Disseram que era Escobar. Imagine, uma historinha contar. E aí você ficar assim a imaginar mesmo, puxa vida, esse tem matemática para nos ajudar. Esse pode de fato bancar o sonho de conquista no lugar. Basta a gente de fato saber se juntar. Não, a gente vai saber se juntar sem se misturar, um acordo firmar. Mas a gente precisa de fato entregar as garantias que ele está a desejar. A gente precisa dar para ele a certeza de que o cartel, não, sabe como é que é do calígrafo? É calígrafo. Ah, meu Deus, é isso. O cartel do calígrafo, a gente não vai de fato acabar. A gente vai, briga comprar, vai dar ascensão, sim, todo mundo vai falar. E o nome dele será a estátua que Nabucodonosor um dia esteve a desejar. E ai de quem essa estátua derrubar. Vai ser necessário, de fato, a gente criar uma história capaz até de boi sustentar. E ai de boi, se o boi recusar, de fato, criar asa. Não, quer dizer, pegar a asa, a asa que Pablo, sabe como é que é Pablito? Esteve de fato a criar, dando a cada um o direito de aqui estar, tendo até certidão se assim desejar. E sem precisar dessa história de certificado. Quer dizer, como de aprovar? Não, como é assim, ter segunda? Não, é a primeira. Não, é a única. É isso, não vai precisar de fato de ter duplicidade. Sim, essa história de ter duplicidade, não. Basta o bom inglês falar, ali a certidão vai criar a identidade e vai poder entrar como bom americanês. Como bom americanês no lugar. E aí vai poder, de fato, até com o presidente falar. Se tiver, é claro, se tiver, é claro, é partícula de doce para apresentar. Sim, como ponto-chave. Ponto-chave no lugar. Não pode essa história de querer se achar sem de fato ter o que ofertar. Se de fato mandar representante para blá, 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 vai se danar. Vai se danar, não vai ter chance. Não vai ter chance sequer de caminhar assim, na rua mais famosa do lugar. Aí essa história de querer, de fato, bancar teto solar, sem antes, de fato, açucarar, aí sabe, é o mesmo que convidar tirador para, não, para assinar, quer dizer, testificar, quer dizer, para bala de doce enviar. Aí eu fiquei assim, não, eu fiquei mesmo, fiquei pensando assim, puxa vida, Deus me disse, para eu colocar, sim, colocar ouvido, sim, Deus me disse, coloca ouvido para quarar. Disse, santo Deus, é tão mais fácil a gente colocar dente, é tão mais fácil a gente colocar dente para quarar, mas Deus está me pedindo para colocar ouvido. Aí eu cheguei e coloquei ouvidinho lá, santo, ouvido a trabalhar. Eu disse, santo Deus, eu não sei se essa história, não sei mesmo,
Se essa história da gente, o quê? Sim, da gente atear fogo, convidando o hidrogênio, de fato, para alavancar a riqueza no lugar. Eu logo disse, santo Deus, isso não vai prestar. Porque se já é difícil, olha a gente atear fogo. Sim, com gás carbônico, o que nós estivemos de fato a criar. Imagine Imagine de fato eu convidar o hidrogênio para ajudar aquilo que o gás carbônico estará a realizar, desconsiderando que o oxigênio poderia de fato não gostar e causar um problema e tanto no lugar, ao ponto de prejudicar o próprio ar. Ah, mas Deus me disse, ô Maria de Cássia, o que há? Qual é o problema da gente de fato secar o ar? Qual é o problema da gente secar o ar? Depois a gente vai de fato na igreja rezar e pedir para São Pedro sim mandar chuva. Assim a gente vai solucionar. Basta de fato a gente com Francisco conversar. E Francisco, com toda certeza, vai saber, pelo menos enganar, sem dizer que com São Pedro esteve a conversar e que na hora H São Pedro vai mandar umidade para o lugar. Eu fiquei assim pensando, santo Deus, se num primeiro momento a gente esteve de fato a se alarmar, era um tal de pulmão queimar, pulmão aqui, pulmão acolá, e os rins a secar, sem ter condições, de fato, de trabalhar, um problema aqui, outro problema acolá. Imagine, Senhor, esse tanto de gente, sim, esse tanto de gente que a ciência não conseguiu identificar como ossada, sim, ossada no lugar. Sim, porque se muitas ossadas nós estivemos a enterrar, dizendo que uma tal de doença estiveram de fato a pegar e que não resistiram e na lista de óbito estiveram de fato a entrar. Imagine de fato se eu imaginar no tanto de gente que nós dizemos que estiveram de fato a pegar e conseguiram se curar. Assim, tem cartão de crédito para passar aqui, passar lá, atravessar, voar e a sua vida levar. Eu fiquei pensando assim, santo Deus. Teve uma época que a gente falava muito do perigo de ter câncer solar. Era muito perigoso ter câncer solar, que era preciso, sim, hidratante. Quer dizer, não era nem hidratante, quer dizer, era porante, quer dizer, e era uma espécie de pomada, sim, para de fato a gente, os poros tapar. Era uma espécie de proteção, uma capa, a gente tinha que de fato encapelar o corpo. Principalmente quando a gente fosse trabalhar e ficasse lá, ali, a queimar, que era bom. Eu fiquei pensando assim, Senhor, foi de fato uma explosão de filtro solar que aqui estiveram de fato a inventar. E era um fator, sim, um fator que cada hora eles estavam a aumentar. Não, tem que aumentar. No fim mesmo, era apenas uma pomada, sim, uma pomada assim mais, vamos dizer assim, mais substancial. Sim, com um produto químico, químico, que poderia, sim, poderia muitas vezes, até nos ajudar.
mas não em relação à doença que a gente sim estava a carregar. Mas tinha gente, sim, tinha gente que costumava de fato, de forma comum, a pele escamar. Sim, viver essa secura e que de fato aquilo ali passando, virou de fato um bom adigitório, como dizia Samaria. É um adigitório, né? Virou um adigitório para, de fato, a pele não se descamar. Mas isso estava longe de ser, de fato, um filtro para, de fato, quer dizer, barrar raio solar. É como, de fato, eu pegar uma peneira e dizer, não, e dizer que a água não vai passar. O que é a água? A água é a sujeira que está nela? A água é a sujeira? Porque eu posso pegar uma peneira e coar qualquer água, mas a água vai passar. O que é a peneira? A peneira vai, de fato, ali, eliminar a sujeira. Imagine, de fato, eu pegar uma pomada no meu corpo, passar, e vou falar para a pessoa que essa pomada vai, de fato, barrar a entrada de algo que não tem como a gente, de fato, a gente eliminar. Porque o raio solar até dentro do nosso corpo, até dentro do nosso corpo, ele vai estar. Isso faz parte da cadeia alimentar. Nós precisamos dessa fotossíntese. Não tem como a gente, de fato, barrar, sem filtro solar. Até nos lugares mais improváveis, vai estar lá o raio solar. E não precisa da gente enxergar, não. O sol não precisa, de fato, da gente enxergar. O sol existe em todo e em qualquer lugar, dentro dessa cadeia aqui alimentar. É base, é base de vida. É, de fato, a criação. Nós precisamos, de fato, dessa alimentação. Se o meu pulmão entra em combustão, é um problemão. É um problemão. Aí é só complicação. Porque se eu não sei lidar, de fato, com a situação, eu preciso, de fato, ter pelo menos uma explicação. Sim, para que eu possa alcançar a razão. Então, o meu corpo está em queimação. Sim, está ali, parecendo um vulcão. Eu não encontro uma explicação. Aí remédio de montão, remédio de montão, remédio de montão, remédio de montão. Tentando, tentando de fato eliminar. É como de fato um bombeiro chegar num determinado lugar e tentar o fogo apagar, usando aquilo que ele encontrar. Ele vai pegar mato, pá. Vai pegar pá, vai jogar areia, vai jogar água se assim ele encontrar. Ele vai usar de tudo, para de fato a combustão ali parar. Ele não vai de fato acreditar que um milagre, sim, do oxigênio se retirar. Que o vento vai parar de soprar, não. É o que hoje nós estamos de fato a enxergar. Os corpos estão a queimar, o organismo esteve de fato a assimilar.
É como, de fato, eu saber lidar com a diabetes que o meu corpo está a carregar. E muitas vezes o remédio eu não vou precisar, a não ser, de fato, se o nível ali de açúcar alterar. Mas o próprio organismo, com o tempo, com o passar, ele vai procurar uma maneira de se sustentar. E a vida, a pessoa vai levar o remédio é apenas para a nossa consciência aliviar. Porque o remédio, ele só vai de fato adiantar quando o nível alterar. Fora disso, o remédio a gente vai tomar e o organismo vai eliminar. A gente vai tomar e o organismo vai eliminar. Não vai contar. Ó, essa máquina é capaz de buscar a solução. Como a gente não sabe a hora que de fato o problema vai se apresentar, a gente precisa do remédio tomar. Para na hora que de fato o nível aumentar, o remédio vai de fato nos ajudar. O remédio não vai estar ali todos os dias fazendo trabalho nenhum, não. O remédio é necessário para o pico. O pico ele baixar. O pico ele já vai estar lá, ele vai baixar. E o nosso organismo administrar. O nosso organismo administrar. Imagine, de fato, um problema que eu estou a carregar. Não existe, de fato, uma explicação no lugar. O nosso pulmão esteve a queimar. Há um problema e tanto no lugar. Sim, porque gases é preciso, de fato, eliminar. Mas se eu de fato passei a controlar, sim, os gases. Se eu passei de fato a acumular gases, porque não é educado você eliminar gases no lugar. E o problema começa de fato a aumentar. Na medida em que, de fato, os gases, eles costumam, de fato, ali, ó, se juntar. E quando eles juntam, eles tendem, de fato, a se misturar. Eles procuram uma maneira de uma corrente formar. Então, o problema está em a gente, de fato, não saber lidar. A gente pode remédio inventar, a gente pode remédio inventar para, de fato, a doença, a gente, de fato, não tratar, porque tem doença tratável, tem doença que é preciso apenas administrar. A gente, de fato, inventar o remédio para a doença a gente administrar, porque a gente não sabe o momento em que a combustão vai chegar. É como diabetes. A questão é que a combustão ela vai chegar. E se ela de fato se apresentar em outro lugar, muito pior será. Muito pior será. Porque a certidão de óbito a gente vai tirar e a gente não vai nem saber como é que aquilo esteve a se dar. Enquanto for o pulmão, a gente vai criar a ficção de que a gente estará a administrar. Mas o que aqui eles estiveram a realizar, foge dessa explicação de que a gente, de fato, esteve a controlar. Há pessoas que estão, de fato, sem conseguir, sequer caminhar. E nem tem uma explicação. Estar a se cansar e não consegue, de fato, nada que possa, de fato, lhe ajudar. Porque o médico ela vai procurar, o médico ela vai procurar, o médico ela vai procurar. Mas é essa situação aqui, ó.
É isso que está a queimar. É a dificuldade, olha, do oxigênio aqui chegar. E a lerdeza no pensar nos traz a dificuldade do corpo executar coisas simples no lugar. O prejuízo maior é o que nós estamos a carregar aqui, e não nisso aqui. E não nisso aqui. Porque se aqui conseguisse de fato encontrar uma resposta para o que aqui está, de fato, a realizar, a gente saberia de fato até com um certo grau de facilidade lidar. O problema é o que está a se apresentar dentro disso aqui. É muito mais grave do que se passou aqui. Porque a doença está a se alojar dentro disso aqui. Aí, eu posso de fato não mais conseguir falar. A depender do que aqui vai realizar para encontrar um meio da vida levar. É como de fato você ter que eliminar algumas coisas para de fato ali no outro órgão não prejudicar. É como de fato você entrar numa casa e você ter que escolher de fato as luzes que você de fato vai ter que cortar para o gerador ali continuar a alimentar o que a casa vai precisar. É assim que isso aqui funciona. Ó. Ele vai de fato buscar, mapear. Isso ele vai fazer assim, ó, em diversos momentos. Ele não é burro para de fato, vou mapear a hora que você está dormindo. Não, ele vai de fato mapear. A cada momento ele vai mapeando e vai comparando, mapeando e comparando. Quando menos você de fato espera, ele tem lá. É feito uma revista de quadrinho que vai um desenho animado. Aí ele vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E ele vai de fato, ó, uma, uma história de você, sim, criar. Para saber se você é capaz de você, de fato, sentar numa cadeira de roda e a sua vida você administrar. Com o prejuízo que você vai saber de fato lidar. E aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai de fato apagar a luz. Porque se ele de fato, ó, isso aqui, se ele acreditar que o prejuízo maior é você não enxergar, ainda que você ache, não, é melhor não enxergar do que eu nunca vi. Ainda que você ache, não é o que você acha, é o que está aqui, a caixa. A caixa faz uma leitura e vai lhe jogar lá. E a caixa vai acompanhar, tá fazendo essa leitura. E quando de fato parar, é assim. Assim o seu coração pode parar. Do nada, entrar em combustão. Porque no momento em que ele estava mapeando a solução, procurando a solução, o seu coração de fato entra em combustão. Antes mesmo dele encontrar a solução. E a gente não consegue de fato uma explicação. Porque a gente está de fato vivendo esse momento de sem noção. Nós temos medo até de fazer qualquer tipo de conclusão ou da opinião. Não existe, de fato, um pensamento divergente sobre a situação. São os mesmos que estão, de fato, ali nos meios de comunicação, dando a mesma opinião. Isso é manipulação, manipulação, manipulação. E o problema de montão, problema de montão, problema de montão. E a gente não encontra nem explicação, nem solução. Problema de montão e a gente
não encontra nem explicação, nem solução. Mas nós não trazemos a nível dos meios de comunicação. Os reais motivos de tanta. E aí pronto. É mais fácil, de fato, a gente inventar coisas para os meios de comunicação, mostrar e a gente acreditar que o tempo vai passar e a página a gente vai virar. A gente não vai virar a página. A gente não vai. Não tem como a gente virar a página de algo que continua a passar. A gente pode, de fato, a porta da casa fechar e umidificar o ar. Mas isso é algo que, com toda certeza, até isso, a gente não vai conseguir realizar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Até a gente de fato acordar e saber que até as pedras estão de fato a queimar. Porque a gente resolveu de fato uma mentira, inventar. Números a gente resolveu de fato criar. Para a nossa boa vida, a gente de fato continuar. Enquanto o pulmão esteve de fato a queimar, puxa vida, a gente tinha de fato até motivos para se elevar. A questão é que organismo vivo sabe se criar. Organismo vivo sabe se alimentar. Puxa vida, é como você todos os dias sentar e a mesma coisa, você se alimentar da mesma coisa do lugar. Aí você vai enjoar. Você vai enjoar. Aí você vai sair. Você vai sair de fato para buscar outro tipo de coisa. Imagine o organismo vivo sabendo que existem outras possibilidades de ele se multiplicar. E ele, de fato, borboleta virar. E ali, de fato, o ar ele alcançar. E com o outro organismo ele se juntar. E a biologia? E a biologia será que, de fato, pode nos ajudar? Sim, assumindo responsabilidade. Será que a biologia vai assinar com a caneta da veracidade? Nós entramos na casa da insanidade. E se nós estamos na casa da insanidade, imagine o quão difícil é a gente encontrar algum tipo de substância de verdade. Imagine que a gente fica o tempo todo vendendo calamidade. Porque se eu não falo a verdade, eu vendo calamidade. Mas como Deus me disse, a você cabe falar a verdade. A ciência, a contextualidade, sim. Porque a ciência não é de fato palavra solta. A ciência, ela deve de fato trazer o fato dentro de um contexto geral e específico. É como um plano de trabalho.
Você tem um objetivo geral a longo prazo e o objetivo específico, bem definido, para de fato o objetivo geral ser de fato conquistado. É o papel da ciência. É apresentar de fato o fato dentro de um contexto bem sedimentado. E não do jeito que aqui o, o inacreditável é realizado. O tempo todo, solto no espaço. Ai, os pensadores, santo Deus. Até eu que sou uma dona de casa, jamais, assim, dentro do meu mundo, né? Do administrável, eu iria de fato falar, ó, gente, pegue uma xícara de arroz, coloque 10 xícaras de água e deixa lá. Cozido vai ficar. Poxa vida. Então, gás eu não vou comprar. Aí alguém me pergunta, funciona para feijão? Funciona. E para carne? Para tudo. Para tudo. A água cozinha tudo. Qual é o meu nível de insanidade? Aí alguém poderia falar, depende. Como assim? Sim, depende. Depende, de fato, se você for considerar, sim, o tempo que o arroz lá vai ficar. Se cozinhar significa, de fato, deixar o arroz mole para o outro mastigar, você tem razão em assim realizar, desde que você tenha que cronometrar o tempo. Sim, para o arroz, de fato, não acertar. Santo. E o feijão? Ah, o feijão você já tem que uma outra explicação dar. Você precisa, de fato, a água trocar. Sim, para os gases eliminar. Para o feijão, se não azedar. Então, o feijão, você vai, de fato, a água trocar e vai acompanhar. E aí, o feijão mole vai ficar, mas há de se considerar que é de fundamental importância a água trocar para todos os gases eliminar. Se o objetivo, de fato, é você deixar o grão mais mole para o outro, de fato, alimentar, vai funcionar. Cozido, o grão vai ficar. Puxa vida. E a carne? Ah, a carne você tem que, de fato, levar a um outro patamar. A carne você não vai, de fato, poder colocar água para, de fato, a água cozinhar. Mas você tem que lembrar que a carne tem água se acumular. Então, você vai, de fato, pegar sal e na água passar. E aí você vai deixar, porque a salmoura vai criar, e aí a carne, de fato, vai ali cozinhar dentro daquele ambiente que você estará criando. Mas não se esqueça, você não deve abafar. Não deve abafar para, de fato, o mau cheiro, sim, não, de fato, contaminar. Sim, podre a carne ficar. Você tem que, de fato, acompanhar e, de fato, a salmoura, por si só vai secar. E nenhuma substância da carne vai se dispersar. Dentro da carne ela vai ficar, vai entrar. E você vai poder se alimentar. Puxa vida, eu fiquei assim pensando, santo Deus. Imagine, de fato, que aquelas pessoas, sim, aquelas pessoas que não tinham como fogo, como é que as pessoas iriam atear fogo? Levavam sementes, sim, sementes, para ali hidratar, sim, porque quando ali as sementes elas iam hidratar, inchar, ali se avolumar, e aí iria de fato a fome enganar. Se fosse de fato mastigar, não iria dar não, porque ia salivar, ia dar uma sede danada. Ia dar uma sede danada e até a própria água que eles tiveram de fato a calcular para o caminho atravessar não ia dar.
Então não tinha como, de fato, você mastigar semente seca e ainda água. Não, hidratava ali, deixava lá. A ponto que se acreditava cozinhar e depois, ao mesmo tempo que a fome iria matar a sede também. Aí não tinha como, de fato, as fezes, sim, eliminar fezes mole no lugar, não tinha como não. A ciência tinha que, de fato, alcançar aquilo que a sabedoria popular estava a lhe dar. É por isso que é difícil. A gente mesmo é muito difícil, difícil mesmo. A gente encontrar base naquilo que eles aqui costumam realizar. Eles desconsideram completamente a ciência popular, aquela que a prática esteve a alcançar. Assim, produto químico a gente costuma usar, e aí não tem como mesmo a gente cozinhar arroz com água no lugar, não. Muito menos feijão, nem carne. Porque sabe como é que é? Produto químico. Ah, com produto químico não vai deixar. Mas quando as pessoas costumavam se alimentar do natural do lugar, puxa vida, era desse jeito mesmo que as pessoas costumavam atravessar o que deserto, lugar, até no Ártico. Sim, as pessoas podiam de fato estar sabendo de fato como trabalhar a semente, que ali, sim, de fundamental importância para o corpo, de fato, não se prejudicar. Isso aqui não nos cobrar. É por isso que é tão difícil, tão difícil, tão difícil a gente buscar a verdade nesse lugar. Porque cada um resolveu, de fato, cada um resolveu edificar seu próprio altar e a sua própria ciência, a sua própria ciência comercializar, desconsiderando completamente a verdade, sim, a verdade que a ciência pode nos dar. E não é uma questão de inventar algo para eu provar e um Nobel de fato eu carregar. Está longe de ser ciência. Ciência é o fato que está lá. O fato que está lá. E eu simplesmente aceitar. Com a base do meu pensar. E não uma coisa, inventar, fórmula, criar e de fato eu querer um dinheirinho ganhar. Isso é de fato mesmo que coroar burro no lugar. E como eu de fato não costumo pedra carregar, eu costumo a leitura realizar de acordo com a verdade que Deus estará me dar. Se quiser, de fato, eu posso, de fato, monte a leitura realizar. Sobre coisas que é muito difícil, de fato, a gente aqui decifrar. Mas sabe como é que é? A gente vai ter que, de fato, buscar o beabá. Sim, não basta a gente usar figura de ice nesse lugar. E dizer que a gente, de fato, está a honrar. Longe disso. Longe disso. A ciência dele está longe dessa ciência conquistar. Porque a ciência dele, ele soube de fato encarar com as possibilidades do que aqui ele sabia realizar. E é sem de fato fórmula mágica. Isso ele não esteve a criar, não. Não esteve mesmo. O que ele soube foi buscar dentro da natureza algo de cunho muito peculiar. E olha que não foi fácil. Não foi fácil aceitar o que isso aqui estava a mostrar. E se é assim, obrigada. E obrigada, e obrigada, e obrigada. Bom dia.